Instituto, Instituto que Vencer. Ok. Instituto Vencer, tá? Que é uma outra que faz parte... É uma ONG que eu sou presidente, tá certo? E faz parte... Na verdade, eu sou o presidente, mas ela é uma ONG aberta, tem diretoria, tem conselho, etc. Instituto Vencer. Vencer, né? Esse instituto, ele propõe projetos através da Lei de Incentivo ao Esporte, né? E quando o golfe foi anunciado como esporte olímpico, a primeira coisa que a gente fez foi olhar o mercado e ver quais eram as oportunidades de levar o golfe, de democratizar o golfe, etc. A gente esteve numa feira recentemente que teve aqui em São Paulo de golfe e foi chocante, né? A gente estava conversando com uma revista especializada e a revista falou assim, olha, não dá para poder fazer projeto de golfe para menor, de baixa renda, porque golfe é esporte de rico. E Por que é esporte de rico? Porque é chique? Porque é chique. Porque o taco é caro, o sapato é caro? A teoria que esse executivo levantou era de que não, você vai dar a oportunidade para a gurizada fazer o golfe, quando ele chegar com 18 anos ele não vai para lugar nenhum porque não é o mundo dele, quer dizer. Isso é um paradigma que você tem que criar, tá certo? Vamos olhar por que o COI, na realidade, incluiu o golfe como esporte olímpico? Será que ele não quer fazer com que se revele talento? Será que ali, em 10, 100, 200 crianças, você não vai descobrir um grande jogador, tá certo? Sem contar que ele está convivendo com pessoas de bom nível, inteligentes, educadas, e que vai tirar ele de uma situação de risco e vai colocar ele num outro mundo, e vai dar perspectiva, vai dar visão. Que por isso que o nome do nosso projeto é Visões da Vida, entendeu? Justamente para oferecer essa visão que a pessoa pode ter do que existe do outro lado do muro, né? Então a gente acredita muito nisso e perseguimos esse objetivo. E dá tempo de cuidar de todas essas atividades, ainda dar entrevista, ainda fazer várias, né, os sonhos acontecerem, os sonhos concretizarem, dá tempo? Na realidade é o seguinte... Ordem, então você falou não aceitar o não, só o sim, determinação, ordem, funciona? Mais do que isso, tá? Eu acho que pessoas com quem eu consigo me relacionar. Hoje eu tenho uma equipe fenomenal. As pessoas que trabalham comigo, eles são incríveis, né? Valorização humana. Na minha empresa, o trabalho em equipe não é uma falácia, como a gente vê assim, da boca para fora em muitas organizações, tá certo? Eu trabalho em equipe mesmo. As pessoas se envolvem, elas se comprometem e elas realizam, tá certo? Então, primeiro que na minha empresa não tem hora para entrar, nem tem hora para sair. Todo mundo entra e sai a hora que quer, tá certo? O que eu cobro é resultado. Eu transfiro para eles a responsabilidade, tá certo? Faça acontecer. E a gente dá oportunidade, tá certo? E outra coisa, a gente dá sociedade da empresa para as pessoas, tá certo? Para que elas entendam que aquele negócio também é dela. E é um modelo novo de gestão na minha cabeça isso, entendeu? Quer dizer, não é muito novo, aliás, não. Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira, Marcel Telles são dessa política que construíram verdadeiros impérios, né? Porque quando a pessoa se envolve, quando a pessoa tem responsabilidade, quando a equipe tem responsabilidade, né, dessa coisa do amor, quando é dele também, a doação do funcionário da equipe é muito maior. Você vê o seguinte... E o resultado muito melhor. Você vê o seguinte, o Rogério, que é o responsável hoje pela produção tanto do Filma Brasil quanto do Criação de Visual, ele trabalha em São Bernardo do Campo, ele mora em São Bernardo do Campo e vem trabalhar no Morumbi todos os dias, tá certo? Trabalha sábado, domingo, o que for necessário para poder manter o projeto em dia. E eu nunca pedi isso para ele. Ele faz porque ele quer. A responsabilidade, paixão também, né? Ele está apaixonado, enfim. E ele fica muito gratificado quando ele vê o resultado do trabalho dele saindo, que no caso do trabalho do Arrastão lá que a gente faz com criação de visual, é tremendo, assim. Agora, esses projetos que você falou, né, o concurso de cinema, a gente não colocou o site, mas então seria bom, Danilo, a gente colocar o site da empresa, porque acho que lá no site tem todo o guarda-chuva. Tem. O Filma Brasil é o www.filmabrasil.com, tá certo? E é uma Mas espera um pouquinho, é uma dádiva esse projeto. O outro site, o seu site é www.musicorp.com. Algum outro site? O visõesdavida.com. Ok. Criaçãoaudiovisual.com.br. E aí dá para conhecer um pouco de todas as coisas que você faz. Inclusive, o Filma Brasil está na época de premiação já, praticamente, né? A gente já tem
10 finalistas de curta-metragem, 10 finalistas de média-metragem, no prêmio, dia 9 de dezembro. E vocês dão prêmio em dinheiro? Como a é que é? gente está dando tanta coisa. A gente está dando R$40 mil de premiação para o curta, 70 mil para o média, mais vídeo, câmera filmadora da Samsung, Opa, então... máquina fotográfica da Samsung, uniforme da Puma, assim... A Chincariol vai fazer a festa com a parte de bebidas, a Picadilly está sorteando calçado para mulherada. Inscritos? Olha, a gente teve mais de 380 postulantes válidos, mais de 1.000 vídeos inscritos, que legal. E mais de 380 que cumpriram o edital. No final a gente teve lá 100 roteiros avaliados para a segunda fase e na última fase agora a gente tem 10 de cada categoria. Um sucesso. Jorge, vamos falar do Visões da Vida 2010, porque esse foi o começo da minha conversa com a sua assessoria de imprensa, foi 2010 Visões da Vida. Novidades então por aí, mais verba, mais Lei Rouanet, mais empresas, como é que é? O Visões da Vida 2, ele nada mais é... 2 que é 2010. Exatamente. Na realidade, a gente não quis fazer em 2009 porque a gente quis se preparar melhor para 2010. Para acertar algumas mudanças de caminho. A gente aprendeu muito com o próprio projeto. Para você ter uma ideia, a gente desenhou um projeto na primeira fase, na primeira cidade foi Guarujá, e na última em Taipas o projeto era completamente diferente em termos de estrutura. E agora para 2010, novidades? Tem muita coisa. Primeiro, uma associação com a Globo Filmes, tá certo? Então a Globo Filmes é um parceiro nosso, eles vão ser nossos parceiros para poder fazer exibição de filmes nacionais. A gente vai triplicar o número de cidades, a gente vai triplicar as operações na área de educação, saúde, qualidade de vida. Então, a gente tem muitas ações relacionadas à educação e ações relacionadas ao meio ambiente também. Então, sempre com parcerias com o município, com as secretarias de educação, de saúde e de meio ambiente. Exatamente. Porque é o seguinte, na verdade... a parceria maior tem sempre que ser com a Secretaria de Educação, tá certo? Na nossa cabeça, a educação e cultura estão intimamente relacionadas, né? Se você viaja para a Europa, você vê o quão elevado é a cultura daquela população, quão educada é a população em função da forte cultura que a Europa tem. Então, a mesma coisa que a gente entende para o Brasil, quer dizer, você vê que hoje você tem um Ministério da Cultura forte, coisa que nunca houve, né? O Ministério da Cultura sempre foi o filho bastardo, o filho pobre da história. Hoje você tem aí um ministro forte, comprometido, você tem projetos sendo realizados de maneira bem séria, bem estruturada, você tem uma reforma da Lei Rouanet extremamente importante vindo por aí para poder acabar com essa história de transformar a renúncia fiscal em entretenimento, né? Você tem a criação do Vale Cultura, que é uma nova oportunidade que o Brasil está tendo agora. Só para você ter uma ideia, o Vale Cultura em 2010 vai gerar quase 7 bilhões de reais na economia de receita. Hoje a Lei Rouanet coloca 1 bilhão. Você vai transferir para o consumidor, para o trabalhador, a capacidade de escolher o que ela quer consumir de cultura. Tá certo? Democratizar o acesso à cultura. Então o Vale Cultura vai servir tanto para um show da Maria Rita, quanto para ir no cinema, quanto para ir numa livraria, ou ir num show de rap, de funk, quer dizer... E o Brasil é muito rico culturalmente, né? Se você começar a rodar as regiões do país, e eu rodo muito, você acaba percebendo a diversidade cultural que esse país tem. Fantástica. O Brasil tem arte na veia. O programa está chegando ao final, nosso tempo está acabando. Passou rápido. O nosso tempo passou rápido, é gostoso ouvi-lo, porque você é um homem apaixonado. Eu acho que esse talvez seja o seu maior gás, né? Paixão por fazer, né? Por doar, paixão para mudar um pouco a história do Brasil. Pode ser? A gente está fazendo a nossa parte, a gente está mudando sim a história, a gente tem que ser autocrítico, reconhecer os erros e ver também o que a gente fez de bom. E fazer diferente. Né? E tem muita novidade para 2010. Então, 2010 você volta. Se Deus quiser. Jorge Musi esteve hoje conosco, conversando no Soluções Criativas. Meninos da equipe, um beijo no coração. Semana que vem, de volta de novo com você. Tchau, obrigada, Jorge. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Jovem Pan Online, Pan Rádio, com imagem online.